Irmãos, a paz do Senhor. Olá, eu estou aqui em novo vídeo, porém ainda tem algo do assunto anterior, porque esses vídeos são séries, né? São sequenciais. E ainda quero falar sobre a sétima trombeta, quando a palavra diz que os mortos ressuscitam na sétima trombeta, e não em outras, como afirmam alguns, e dizem ter recebido revelações, e a gente respeita, não é, quando a pessoa diz isso, mas quando você vai para a palavra, você não vê isso na palavra. O dizer de outra forma é o mesmo que ferir a palavra de Deus. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, verso 20, que é o que nós temos aqui em frente, nós vamos ver, por exemplo, a expressão "e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ora, se essas pessoas, conforme eu já havia dito no vídeo anterior, foram mortas pela besta durante a tribulação, como que aconteceu o arrebatamento antes? Porque a palavra diz que a ressurreição precede o arrebatamento, ela vem antes do arrebatamento. O verso 5, por exemplo, diz o seguinte: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, essa ressurreição a qual nós referimos, a palavra diz que ela é a primeira ressurreição. E quando reportamos a sétima trombeta no capítulo 11, verso 18, que é o que está aqui, né, na cabeceira aqui do monitor, e iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos. É na sétima trombeta, que nós estamos falando de sétima trombeta. Apocalipse 11, 18. Tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Paulo falou que é na última trombeta, Jesus falou que é no último dia, e tem muita gente, né, que diz que não, que o arrebatamento ele vai acontecer antes, ou seja, ele acontece antes da ressurreição, no caso, né? Por que fere a palavra? Porque Paulo diz que primeiro os mortos ressuscitarão. E nós vimos no versículo anterior, que nós lemos, Apocalipse 20, verso 4, que os mortos ressuscitaram no fim da tribulação, por exemplo, os mortos que foram mortos pela besta e reinaram com Cristo. E a palavra continuou lá dizendo o seguinte: essa é a primeira ressurreição. Gente, é muito séria a coisa, não é? Mas aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 18, é dito o seguinte: o tempo dos mortos, e o tempo para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos. Há algum outro texto que fala sobre isto, de ser na sétima trombeta este grande e maravilhoso sinal? Para corroborar, para confirmar? Sim, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Veja, irmãos, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo. Segredo ninguém sabe o que é, né? Só que no original, no grego, não diz segredo.
lá diz mistério. Nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. E ressurreição é mistério. A terra ser restaurada como era ao princípio é mistério, conforme nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, qual já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isso aqui é o mistério que nós vimos em Apocalipse 10:7. É a ressurreição dos mortos, é a restauração do habitat para que o homem habite aqui também, como ele habitaria no céu. Ah, mas meu sonho é o céu. Sim, isso é uma cultura que foi imbuída no coração das pessoas ao longo de séculos, por causa principalmente de João 14:3. A partir do 2 já fala, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, serais vós também. Ora, já falamos isso, que a igreja estaria morrendo durante 2000 anos de história, em perseguições, em mortes naturais. Para onde essa igreja que morreria iria? Ela iria certamente para o paraíso, paraíso celestial. Mas na volta do rei, quando o rei voltar, ele vai restaurar o habitat, gente. Isso aqui vai voltar a ser como Éden. Por que vai voltar? Nós já falamos em vídeos anteriores que isto aqui será de novo bendito. A terra que foi maldita por causa do pecado de Adão será bendita por causa da retirada do pecado. O Senhor vai fazer justiça e juízo na terra. Ele vai purificá-los, irmãos, sabiam? Mateus 13:41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, você acha que o reino dele vai ser lá no céu? Lá no céu não tem ninguém que comete iniquidade, não. Isso aqui nós chamamos de, eu chamo, não é? Porque eu ainda não vi ninguém pregando isso, nem entendendo isso. Eu chamo de arrebatamento maligno. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, isso aqui é no milênio. Para que haja o milênio é preciso que haja purificação. Então vai haver esse arrebatamento maligno aqui, ó. E é por isso que a terra será bendita, será abençoada. E é por isso que os ressurretos que descerem, eles descerão primeiro para receberem corpos gloriosos. E juntamente com a igreja que receber corpo glorioso para subir até as nuvens, para encontrar o Senhor nas nuvens, não é? A palavra não diz que ele vai voltar lá para a eternidade de novo, não. Mesmo porque, conforme vimos em Atos, Jesus está ansioso para descer, né? Venha a nós o teu reino, é a oração do Pai Nosso. Nós fazemos isso a vida toda, não é? Jesus não falou, leva-nos para, não nos ensinou a orar que levasse-nos para o teu reino. Então a palavra no Atos 3:20 e 21, nós lemos bonito mesmo, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o verso 21, o qual convém que o céu contenha, ou seja, o céu está contendo lá, não é? O desejo dele é vir, mas o céu está contendo até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, e ninguém fala hoje, não é isso? Um abraço, Deus abençoe, vamos continuar.